Gente, ano novo, vida nova. E é engraçado como os mesmos problemas passam de um ano para o outro, não é não? Nós começamos essa semana, esse ano, uma nova série, a série Disciplinas Espirituais. E o maior intuito desta série é que nós realmente comecemos a caminhar por um caminho de transformação. Um caminho realmente de termos o nosso caráter, a nossa vida transformados para que sejamos realmente a imagem e semelhança daquele que nós chamamos de Senhor. Eu não sei eu não conheço a totalidade das pessoas que estão hoje aqui com a gente. Portanto, eu quero dizer de antemão que o meu desejo não é ofender você se você pertence a algum outro credo, a alguma outra fé, a alguma outra religião. Aqui na Comunidade Viva, e quero crer em todas as paróquias, igrejas, comunidades que se chamam pelo nome de Cristo, portanto se chamam de cristãs, tem como objetivo máximo de suas vidas como indivíduos e também coletivamente, serem o corpo de Cristo coletivamente e serem a imagem de Jesus Cristo aqui na Terra individualmente. O nosso objetivo de vida é, algum dia, sermos identificados com Cristo e vivermos para Ele. E a única forma de fazermos isso é se realmente buscarmos a presença de Deus, uma vez tendo sido resgatados por Jesus Cristo, como já aconteceu na cruz há 2000 anos atrás. Portanto, hoje iniciamos a conversa e conversaremos por 4 domingos sobre disciplinas espirituais. Não estaremos falando necessariamente sobre coisas transcendentais, ou coisas de outro mundo, ou coisas esotéricas ou místicas. Não são isso necessariamente, mas o que estaremos falando são sobre hábitos, sobre coisas que desejaremos fazer todos os dias de nossas vidas, para que tenhamos o nosso caráter, tenhamos a nossa personalidade, tenhamos a nossa vida moldada dentro do molde chamado Jesus Cristo. E é esse o nosso objetivo com esta série. Tá? Antes, na verdade, de falar sobre o que a Bíblia tem, e hoje começamos a conversar sobre sujeição como primeira disciplina, e eu escolhi essa disciplina porque eu acredito que provavelmente sujeição é a disciplina primordial para que cheguemos em algum lugar nas outras disciplinas. Quando falamos sobre sujeição, muitas coisas vêm à nossa mente dependendo de como vivemos, do que enfrentamos na vida. O que é que vocês pensam de sujeição quando ouvem essa palavra? Sujeição, submissão, obediência. Vamos colocar nessa gama. Está sujeito a alguém. Está debaixo de. Ser servo. O servo é submisso a alguém. Ele está sujeito a alguém. Vocês veem isso como positivo ou como negativo? Fala comigo. Grita aí de onde você está. Mas hoje em dia na nossa cultura a gente vê isso como coisa boa? Não? Como é que a nossa cultura vê sujeição? Idiotice? Fraqueza? Os babacas são sujeitos, né? Os otários são sujeitos. Eles se submetem a outras pessoas porque a nossa cultura diz que nós precisamos, na verdade, ser os que lideram, ser os que estão em cima. Estar sujeito a alguém é politicamente incorreto hoje em dia, porque você é livre. Você é livre para ser quem você quiser. Quantos de vocês conhecem artes marciais? Levanta a mão. Tá, deixa eu falar, MMA, alguém conhece MMA? UFC? Jiu-jitsu? Karatê? Judô? Taekwondo? Aikido? Não, Aikido é uma arte marcial, eu sei que é uma certa... mas você sabia que o princípio de todas essas artes marciais é sujeição? Não há como você chegar a um ponto de crescimento na arte marcial sem estar sujeito ao seu mestre.
entre num tatame e tente fazer a sua vontade. Sabe o que é que o mestre fará? Ele vai quebrar a sua vontade. Você já presenciou algum mestre quebrando a vontade de algum pupilo nas artes marciais? Já alguém? Já presenciou? Eu vou ali do outro lado com aquele senhor ali que levantou a mão. Eu já chego aí, mas qual foi a experiência que o senhor teve? Pode falar bem alto aí onde o senhor está. Como? Só visual. Mas o senhor estava fazendo arte marcial também? Contemplando só vendo de fora. Então você estava de camarote. Isso é bom. É ruim quando a gente é o cara que está sendo quebrado. Alguém já foi quebrado por algum mestre na arte marcial? Alguém? Ali atrás. Fica de pé aí. O Enos. Você foi quebrado, cara? 10 minutos, 20 finalizações. Você aprendeu? O que é que você aprendeu? Aprendeu a respeitar o mestre. Glória a Deus, cara. Basta isso. Podia até ter saído da academia. Isso já é para a vida toda. É interessante que quem faz artes marciais não vê a sujeição ao seu mestre como algo negativo. E uma das coisas que eu tenho evitado de colocar o meu filho numa arte marcial específica, Kung Fu, ele é louco por Kung Fu, e eu gostaria de poder colocá-lo numa escola decente de Kung Fu. Se você conhece alguma escola decente de Kung Fu, por favor, fale comigo, que é o sonho da vida dele fazer Kung Fu. Ele já fez Karatê, ele já fuçou por Judô e tudo mais, mas o que ele quer fazer é Kung Fu. Mas só que eu tenho medo da influência do mestre de Kung Fu sobre a vida dele. Porque eu sei a necessidade que existe na relação aprendiz e mestre para que ele lute bem Kung Fu. A minha filha faz ginástica rítmica. E ela não tem um mestre, ela tem uma técnica. Ela é alta performance em ginástica rítmica. E treina 5 dias por semana, 4 horas por dia, ou 6, dependendo do humor da professora. Isso acontece também com os mestres humanos têm flutuações de humor e isso afeta o treino. Mas você imagina que a Isabela faz o que ela quer no treino? Não. Mas ela faz feliz da vida. Quando a professora diz, sem abdominais, por favor. Todas as menininhas deitam sem abdominais e levantam dizendo, e agora, professora? Isso é sujeição. Então, o aspecto negativo da sujeição é tirado nas artes marciais, nos esportes. Se nós formos para as artes clássicas, nós temos vários instrumentistas aqui. Cadê a Tâmila? A Tâmila voltou para a congregação? Cadê a Tâmila? Tami, você estuda flauta debaixo de algum mestre? Tá. Como é que é o nome do seu mestre atual? Edson. Tá bom. O que é que acontece quando você faz algo que não está correto de acordo com a vontade dele? O que acontece? Ele corrige na hora. Ele corrige na hora. Eu lembro que aqui em Manaus você tinha muita tendinite. Né? Continua muita tendinite? Não. Por quê? Porque ele me ensinou uma técnica correta, né? Então eu consigo estudar 6 horas por dia e não sinto nada. Aqui em Manaus você conseguia estudar tudo isso? Não. Por quê? Dor? Muita dor. Dor? Você tinha que às vezes passar semanas sem tocar. Isso. Tá. Fisioterapia. Então gesso. você se submeteu a ele e você teve que mudar a forma que você achava que era melhor de fazer. Sim. Isso te machucava. Sim. Até hoje tem que mudar, porque às vezes você se acostuma ao vício, né? Então se você relaxa muito, volta. E aí é pior, né? Você relaxada volta para o que te traz dor. Se você se acomoda, não vou estudar, já sei, né? Já sei o que eu estou fazendo, aí volta para uma coisa pior às vezes, né? Vamos para casa, por favor, Tâmila. A gente pode ir para casa. Dá vontade de desistir para casa. Fazer não, simples assim. O que ela falou é o que a gente precisa. Quando a gente não continua estudando, achando que a gente já sabe, a gente vai para a nossa zona de conforto e a gente se quebra. Obrigado, Tami. A gente pode ir para casa. Pô. Tá vendo como a sujeição está em todo lugar? Nós estamos sempre nos colocando
numa disciplina de sujeição, de obediência, de submissão. E quando nós falamos sobre artes plásticas, também, os artistas plásticos, eles normalmente trabalham a sujeição a algum mestre até que eles dominam aquela técnica e se tornam mestres. E aí eles passam a ser sujeitos. Eu vou usar um pouquinho, eu não estou falando de budismo não, tá? Eu vou brincar um pouquinho com a força hoje, tá? E eu só estou falando de Star Wars, tá? De Guerra nas Estrelas. Quando o pupilo se torna mestre, ele passa a estar sujeito à força. Mas ele precisa estar sujeito a alguma coisa. Muitas vezes o cristianismo pregado hoje, o evangelho apresentado hoje, é um evangelho que chama você a uma liberdade inexistente. É real, entretanto, que Paulo escreve dizendo que fomos salvos para a liberdade e que não devemos, mais uma vez, permitir que o jugo da escravidão da lei venha a ser colocado sobre nós, porque fomos salvos para viver Cristo. Entretanto, para que tenhamos a nossa vida moldada pelo Senhor, é necessário que nos sujeitemos a Ele. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, através de Paulo, em Filipenses, mostrando que até mesmo Cristo se sujeitou. Olha o que diz Filipenses 2, nós já lemos esse texto várias vezes aqui. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, se nós, Paulo falando à igreja em Filipe, se nós temos alguma identificação como corpo de Cristo, se o que eu estou falando bate aí onde você está ouvindo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. Paulo falando de sujeição mútua, aí ele vem falando sobre Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Você notou o verso 8, em que é dito que ele obedeceu, ou que ele se sujeitou, ou que ele se submeteu? Eu não sei qual é a sua concepção de Cristo, mas a concepção de Cristo apresentada por Paulo, pelo autor de Hebreus, e até mesmo por ele mesmo, é que ele é a figura, a única figura, a única expressão clara, a revelação completa de quem Deus é. E esse Deus encarnado se sujeita ao Pai, se submete a Ele, está sob a autoridade da missão dada pelo Pai. Ele obedece. Ele mesmo diz que as palavras que ele fala são as palavras vindas do Pai. Ele é o reflexo do Pai, porque ele se submete a Ele. Eu quero entrar hoje rapidamente numa área que talvez embole um pouco a sua cabeça, mas para alguns talvez seja libertador, mas inclusive Deus se submete a nós homens. Você já viu o que diz João 3,16? Você sabe o que diz João 3,16?
Isso. Vocês ouviram o que eles falaram, não? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por amor, ele deu. Ele submeteu o seu Filho à humanidade. Ele entregou. Tantas vezes temos em nossa mente a imagem de sujeição como uma imagem caricaturesca e deformada de escravidão. E tudo na nossa cultura hoje grita contra a escravidão. Então, quando nós olhamos alguém dizer, não, a disciplina espiritual número 1 que você precisa seguir é se sujeitar à vontade de Deus, estar submisso a Deus, nós não vemos liberdade, mas nós vemos escravidão e dizemos, não, eu quero ser livre para fazer o que eu desejo. Eu não quero fazer a vontade de outro porque eu tenho o direito de ser eu mesmo. É isso que tudo na nossa cultura diz. Entretanto, deixe-me perguntar a você. Onde a liberdade de ser você mesmo, exatamente como você é, com toda a sua identidade, todas as bagagens que você carrega e toda a sua carne, onde que isso levou você até hoje? Não precisa responder. Que tal nesse início de ano tentar diferente? Iniciar por submeter-se, por estar debaixo de. Quantos de vocês dançam? Por favor, levante a mão bem alta, eu preciso. Quantos de vocês dançam? Tá. Mário, a Tayla tá aí? Tá não? Tá viajando? Não? Tá dormindo? Tá doente? Tá bom. Maguinho, você e a Sara dançam, não dançam? Tá, chega mais aqui. Para de frescura, bora logo. Eu pensava que o Cauã ia estar aqui, que eu ia chamar a Manu e o Cauã para dançarem. Eu não vi o Cauã. Por favor, cheguem mais. Por favor. Eu sei que vocês até dançam muito bem. Eu já vi vocês dançarem algumas vezes. Talvez melhor que vocês dancem só o Augusto e a Leia. Né? Toda vez que tem alguma coisa de casais, eu não sei onde que eles aprenderam a dançar tão bem assim, mas tudo bem. Não é para mandar vocês dançarem? Então eu não quero perder a amizade de vocês. Zezinho, chega mais aqui. Leia, cadê a Leia? A Leia está trabalhando, mas ela vai sair do trabalho. Leia, chega mais. Cadê a Leia? Chama a Leia, ela está lá dentro. Deixa as coisas aqui. Paulo Adalto. Você não está no som? Quem é que está no som, cara? Tem algum bolero no seu celular? Edgar e Michele, mas aí vai ter que ser a Rocha. Sobe aqui. Cadê a Leia? Pronto, Leia, vem aqui. Essa é Leia, esse aqui é Augusto. Fizeram quantos anos de casado? 30 anos de casado, recentemente. Tu tens algum bolero aí? Tem? Tá, eu vou pedir que vocês dancem. Tá bom? Eu vou dizer por quê. A gente não sabe o que é se sujeitar um ao outro. Mas na dança nós nos sujeitamos. Nós não, porque eu sou homem. Tá? Você sabe muito bem disso, não sabe? Zezinho, você que é um exímio dançarino. Leia, eu já vi você dançando, Leia. Não pode? Pode. Assim, quando você está dançando com a Leia, tá? Baixa um pouco a luz para ela ficar menos tímida. Isso. Não tira tudo, não. Quem conduz? Você. Mas isso não é autocrático seu, não é machismo seu conduzir a Leia? Às vezes ela também conduz. Tá, mas você falou que a maior parte é você? Por quê?
Naturalmente, porque alguém tem que conduzir. Se vocês dois tentarem conduzir ao mesmo tempo, o que é que acontece? Vai bater perna com perna e vocês vão acabar no chão. Conseguiu já o bolero? Ainda não? Luiz Miguel, Pablo? Não, Pablo não. Eles estão muito... Eu acho que vocês vão se livrar pela coisa deles. Mas... O quê? Ah, levaram, ele conseguiu. Conseguiu, Romeu? Pronto. O que importa é o 1, 2, 3, 4. Não, pode botar esse mesmo, tá bom? Tá bom, meu amigo? Pode ser bom. Esse aí tá bom, 30 segundos só de música, é só o que eu preciso. Já? 30 segundos? 5 segundos? Sério mesmo, cara? 20 segundos. Vai lá, Leia, 20 segundos. Presta atenção na mão. Foi 20 segundos. Tá, a internet. Obrigado. O que eu quero é que vocês... Obrigado, Leia. Você acabou de passar de nível. Obrigado, Zezinho. Teve alguma coisa de ruim da sujeição da Leia ao Augusto aqui? Não? Você conseguiu ver, mesmo com a timidez, mesmo com a vergonha e tudo mais, que faz parte do palco e tudo. A gente não faz isso todo domingo, ainda bem. Mas o que é que foi de ruim ou de escravizante da sujeição da Leia ao Augusto nessa dança? Você consegue ver uma certa liberdade da Leia para ela poder dançar sendo conduzida pelo Augusto? Você consegue ver a liberdade do discípulo de artes marciais aprendendo e se submetendo ao mestre? Quando nós falamos de sujeição, normalmente nós vemos escravidão, enquanto sujeição nos traz liberdade. A sujeição permite que não mais nós precisemos determinar o direcionamento das coisas. Nós podemos simplesmente dançar sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um texto na Bíblia que em inglês, a tradução em português não é legal, mas em inglês é que nós estejamos in step with the Spirit. Quer dizer, passo a passo, sendo conduzidos pelo Espírito. Uma dança. Os pais da Igreja Oriental, ali no século II, eles falavam de uma coisa que eles chamavam pericoreses em grego. É um termo complicado para falar sobre a eterna dança mutuamente sujeita da Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo se sujeitam um ao outro, numa eterna dança em que eles se interpenetram. Eu sei que isso parece algo completamente, uau, caramba, a gente está falando sobre a Trindade e tal. Não, mas olha a beleza da própria Trindade se sujeitar mutuamente assim, numa eterna dança, estarem em harmonia, livremente vivendo. E nós em Cristo somos chamados a participar dessa dança. Você consegue ver a profundidade de tudo isso? A nossa divindade, o nosso Criador, o único soberano Rei dos Reis, nos convida, através de Cristo, a estarmos nele, numa eterna dança com Ele, em que Ele conduz a dança e nós temos a liberdade de simplesmente seguir. Você lembra quando você era criança? Lembra? O Alzheimer eu acho que ainda não chegou em você. Você lembra quando você era criança, dá vontade de dormir, o que é que você fazia? Por quê? Porque você estava sujeito aos seus pais. Você não precisava dirigir para casa. Agora, quando você está com sono, ou você para no hotel e dorme, ou você luta pelo trânsito tentando não morrer até chegar na sua cama.
Mas quando se é criança, você está completamente sujeito. Existe uma liberdade que nós podemos encontrar em nos fazermos completamente sujeitos e submissos à vontade do Pai. E permitir que Ele banque. O que é que você tem tentado bancar a sua vida inteira? Porque você vai ser livre e você não vai se submeter a ninguém. Que custo isso tem tido para você? Isso já custou sua família? Já custou algumas dores e cicatrizes? Que tal se pegar seus planos, seu futuro, sua família, suas dores, seus pecados, e colocá-los nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor disser, eu vou ficar aqui, até que tu me digas qual é o próximo passo. Eu estarei sujeito à tua vontade. Olha o que Pedro diz em uma de suas cartas. Portanto, humilhem-se. A melhor palavra aí seria sujeitem-se, porque humilhação tem uma conotação pejorativa na língua portuguesa atual. Portanto, sujeitem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Olha o que ele fala logo depois. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Nossa era é a era mais ansiosa de todos os tempos. Nunca houve uma era tão ansiosa quanto a nossa. Os males psicossomáticos, psicológicos, psiquiátricos estão numa escalada exponencial na nossa era. Porque somos livres. Nós bancamos porque nós somos a autoridade. Nós temos o poder. Nós podemos ser o que quisermos. A proposta trazida pelos autores dos Evangelhos, do Novo Testamento como um todo, a proposta deles não é você ser o centro, não é você ser a autoridade, não é você ser livre para você fazer o que quiser. A proposta é você se submeter. Você se sujeitar. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Jesus, terminando parte de um dos sermões que Ele teve, ao pé de um monte, Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus sobre nós, a soberania de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou todas essas coisas que Ele vinha falando, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, essas angústias da vida serão acrescentadas. Existe liberdade e um frescor na sujeição, na dedicação total a Ele. Essa é a proposta. A proposta é não só falar, mas agir como Paulo ensinou, tendo uma plena convicção do que nós estamos falando. Olha como ele ensina. Fui crucificado com Cristo. Todo eu. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que isso fala de sujeição?
Eu fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Todos os dias. Escolher como disciplina, entregar tudo a Ele. Essa é a proposta da disciplina espiritual. Muitas coisas que nós fazemos aqui na Comunidade Viva, muitas vezes podem ter um gosto simplesmente de uma nova filosofia de vida. Tipo, aqui na Comunidade Viva a gente ajuda muita gente. A gente faz coisas no Natal e fora do Natal, entregando presentes ou indo e buscando fazer coisas diferentes para que pessoas tenham um pouquinho de alívio em sua dor. Nós trabalhamos com a Missão Vida, trabalhamos com o Lar Batista Janel Doyle, trabalhamos com o Monte Salém. Alguns são voluntários e até mesmo participantes cotidianos no Nascer. Alguns vão para a rua entregar sopa, alguns se voluntariam por aí, a gente nem sabe. Parece que sempre estamos dispostos a servir alguém, a fazer alguma boa ação. Essa não é a proposta do cristão. Pelo menos não só isso. Isso é a consequência. Fazer todas essas coisas não é simplesmente uma nova filosofia de vida que nós, por sermos mais desencanados, verdes, né, sermos da rede, sustentabilidade e estarmos envolvidos na nossa sociedade e tudo mais. Você não precisa de Deus para fazer tudo isso. Não precisa. Ateus fazem isso tão bem quanto nós. Sabia? Talvez até melhor. Budistas também fazem, nada contra o budismo. O budismo tem princípios maravilhosos. Não tem graça. E não é graça engraçada. Não tem uma cruz manchada de sangue, com o próprio Deus se sacrificando por mim para que eu seja aceito como eu sou e seja transformado onde eu estou para ser tal qual o meu mestre por mérito dele e não pelo meu. Sem necessidade que eu deixe os meus desejos por minha própria meditação e sim pelo trabalho dele em mim. O nome disso é graça. Sabe qual é o ponto culminante da fé cristã? Entrega total a Cristo. Era esse o contexto dos extermínios dentro do Coliseu. Era esse o contexto das cruzes com crânios perto de Jerusalém e de Roma. O contexto dos extermínios dos mártires eram pessoas que se negavam a confessar qualquer outra pessoa como Senhor de suas vidas e de se ajoelhar não só com os joelhos, mas existencialmente a qualquer outra autoridade. Porque eles tinham convicção de somente uma autoridade sobre suas vidas, Cristo Jesus, Senhor. Kurios, Senhor. César não era senhor sobre eles. A cultura romana não era senhor sobre eles. A sabedoria grega não era senhora sobre eles. Jesus Cristo, Senhor. Gostaria de propor algo nesse primeiro domingo aqui na Comunidade Viva para aqueles que ouvem. A proposta é nos sujeitarmos a Deus. Entregarmos nossas vidas a Ele. Entregarmos tudo aquilo que somos, todas aquelas nossas idiosincrasias, aquilo que nos tem afligido, aquilo que nos tem angustiado, aquelas coisas que não deram certo e que talvez nem deem certo, os planos que temos feito, dos mais simples aos mais rebuscados.
dos mais banais, do que você vai fazer amanhã, até os mais loucos de eu vou casar semana que vem, cara, será? E colocarmos tudo nas mãos de Deus. Esperar dele resposta. Como Senhor. Nós como súditos, como servos. E assim, se ele disser, não, agora não, daremos ré. Se ele disser sim, agora sim, andaremos. Se algo em sua palavra não condiz com a nossa realidade, nós alteraremos a nossa realidade, não a sua palavra. Nós não racionalizaremos, não, mas não é bem assim, sabe? Poxa, Deus está exigindo demais. Não, não. Nós mudaremos a nossa realidade. Se a nossa realidade é de ódio, porque pessoas nos perseguiram, nos perseguem, nos feriram, e a palavra do Pai, através de Cristo, é: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem. Nós, por sujeição a Ele, faremos isso, deixando o que é nosso. Nós submeteremos a nossa sexualidade a Ele. Nós submeteremos a nossa identidade a Ele, porque o nosso foco é sermos encontrados em Cristo. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a proposta. Eu vou pedir para o Mário que ele baixe as luzes da congregação e deixe o mínimo de luz possível aqui no palco. E que assim, você fique só você e Deus. Porque disciplina é algo que se faz trancado dentro de um quarto. Você e Deus. Não importa quem está olhando, porque a disciplina não é do outro, a disciplina é sua. As disciplinas espirituais são sua relação com Deus, mas a proposta hoje é você se entregar totalmente a Jesus Cristo e tê-lo como Senhor de sua vida. Mais ninguém. E se essa é a sua vontade, que hoje, dia 3 de janeiro, seja um marco em sua vida, para que você possa voltar àquele dia e dizer: no dia 3 de janeiro de 2016, eu entreguei a minha vida a Cristo e a partir dali eu vivi a disciplina espiritual da sujeição, entregando diariamente a Ele tudo que eu sou, tudo que eu vivo, e dependendo dEle completamente para ser aquilo que Ele desejar me transformar. Se essa é a sua vontade, eu gostaria que você cantasse conosco aí quietinho onde você está no seu lugar, a música que cantaremos. Que essa seja a sua oração. Se não, fique livre para ficar sentadinho onde você está. Mas eu gostaria que você voltasse para sua casa com essa pulga atrás da orelha, desse convite de completa entrega e sujeição a Jesus. Que essa seja a sua oração. Gostaria de convidar você a tentar diferente. Eu sei que você tem tentado, e eu conheço a história de muitos de vocês, você tem tentado herculeamente, por meses ou anos, encontrar liberdade, transformação e novidade de vida. Eu sei disso porque eu tenho acompanhado a sua luta há muito tempo. Hoje é o dia de desistir. Hoje é o dia de desistir de atuar com as suas próprias forças e entregar tudo nas mãos de Jesus Cristo. E encontrar uma liberdade de ser conduzido nessa dança eterna por Ele e não mais ser aquele que conduz. A sua decisão hoje, eu espero, é de ser conduzido pelo Pai,
através de Cristo. E na eterna presença do Espírito Santo na sua vida. O convite é que você se entregue totalmente a Ele, não somente hoje, mas que essa seja a sua prática de disciplina diária e que Ele seja o seu Senhor. Se essa é a sua vontade, ora com a gente. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
gostaria que por você fizesse algo hoje. Se sujeitar e se submeter a outro não é coisa pequena. É uma decisão de vida. Porque marcará a vida por completo para o resto da vida. É uma decisão de chamar alguém externo a você de Senhor. Raríssimas vezes eu me submeto a fazer isso aqui na comunidade Vida. Mas essa é uma decisão tão importante de vida, que não pode ser um domingo como outro qualquer para a sua vida. Porque hoje a sua vida muda. Porque hoje você sai do guidão e dá esse guidão a Deus. Hoje você sai do volante e vai a passageiro. Hoje você sai da condução e vai a conduzido. Hoje você sai de chefe e vai a servo. Portanto, eu gostaria que você marcasse hoje como o dia em que você entregou a sua vida a Cristo e hoje, a partir de hoje, Ele é seu Senhor. E eu não creio em ritualismos, mas eu creio em marcos de vida. Portanto, eu gostaria de pedir a você que para que você tenha plena ciência disso, que você me acompanhasse na oração que nós faremos agora, mas acompanhasse de pé. Se hoje você, não mais uma vez, mas com toda a convicção se entrega. Muitos de nós temos áreas de nossa vida que precisamos entregar. Áreas que temos guardado de Deus, porque não, isso aqui é a minha área de domínio. E temos chamado essas áreas de não, isso é parte da minha doença, isso é parte da minha depressão, isso é parte da minha angústia, isso aqui lhe doeu. Cara, não está dando certo lidar com isso você. Que tal você abrir mão de lidar isso você e você colocar nas mãos de Deus e fazer o que Ele manda? Sejam as suas dores, os seus vícios, os seus pecados, você completa. Pare de chamar isso de doença e chame isso de Senhor, é algo que eu vou te entregar porque eu não consigo. É bom que seja isso no início do ano, que você tenha um ano inteiro para experimentar a liberdade, que você tenha a vida inteira para experimentar a liberdade de ser conduzido. O que acabamos de cantar foi: ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Tudo, é tudo. E que essa seja a nossa oração. Você me acompanha? Senhor, Tu conheces o coração de todos aqui, Pai. Mas, Senhor, especialmente eu te peço que Tu atentes para o coração e para a oração neste momento daqueles que pela primeira vez na vida hoje Te reconhecem como Senhor de suas vidas. Senhor, eu Te agradeço pelo Teu amor e pela sujeição do Teu Filho na cruz para que hoje nós tivéssemos pleno acesso a Ti. Obrigado pela reconciliação que encontramos no sangue de Jesus Cristo. Mas nessa manhã, Pai, eu Te peço que, de uma forma quase que palpável, que Tu Te reveles de forma pessoal a todos esses que hoje dizem: Jesus, Tu és o meu Senhor. Senhor, a todos nós outros que já chamamos o Teu Filho como Senhor de nossas vidas, nós nos rededicamos a Ti.
entregando a Ti os lugares mais obscuros de nossas vidas, Pai. Os nossos pecados ocultos, as nossas deficiências, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que chamamos de doença, mas sabemos que é simplesmente falta de controle nossa. Nós entregamos nas Tuas mãos tudo que somos e Te pedimos que Tu sejas o nosso Senhor. Te pedimos que Tu nos aceites como servos. Mas ouvimos a Tua voz dizendo que não nos chamas mais de servos, mas sim de amigos. Obrigado, Pai, por sermos Teus filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós Te entregamos tudo aquilo que somos. E fazemos isso hoje, portanto, um marco em nossas vidas. De que a partir de hoje Tu diriges as nossas vidas, portanto Te pedimos que Tu nos conduzas. Ajuda-nos a tomar essa decisão diariamente novamente. Obrigado pela Tua condução. E é única e exclusivamente no nome e pelos méritos de Jesus que nós nos chegamos a Ti. Amém. Você pode sentar? Se você é novo aqui na comunidade, é interessante que talvez você queira passar ali no Viva On. Você vai ver umas pessoas ali na saída do teatro, não aqui na porta, mas somente ali no L, já perto da lanchonete. E se você desejar dar seu nome e seu telefone ali, a gente pode talvez entrar em contato com você, para que caminhemos juntos. Lembrem dos avisos que foram dados aqui no início dessa palestra. Talvez você queira se voluntariar em algum lugar ou até mesmo participar da questão dos homens, do pontapé inicial ou da assembleia, se você é membro. Tá bom? Semana que vem estaremos aqui falando de outra disciplina. Mas como toda disciplina, é necessário que façamos todos os dias e seja isso uma prática. Então, da mesma forma que você malha, que você se dedica a coisas, que você se dedique a buscar ao Senhor e a encontrar nele a direção da sua vida. Isso demandará tempo. Demandará tempo seu em silêncio com Deus, tempo seu em silêncio com a palavra, lendo-a. E se você nunca abriu a Bíblia, eu sugeriria que você abrisse a sua Bíblia em 2 livros, ou João ou Tiago, um dos 2. Fique livre para abrir em qualquer livro, mas esses 2 talvez tragam um pouquinho mais de substância para o que você está buscando. Ou João ou Tiago. A sua Bíblia no seu tablet, no seu celular ou em qualquer lugar que você encontre uma, tem esses 2 livros. Que Deus nos abençoe essa semana. Bom almoço. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.